Hoje nós temos o nosso tema, Mesa no Deserto. Esse mês nós estamos falando, foi nos sugerido esse tema, Mesa no Deserto. O Senhor prepara no deserto uma mesa para o seu povo. E quando eu estava meditando nesse tema, nós podemos ver no livro de Salmos, no capítulo 78, que é onde está baseado o nosso tema dessa manhã e desse mês. Mesa no deserto, como nós já temos ouvido, é uma expressão na Bíblia Sagrada que foi muito utilizada durante a caminhada do povo de Israel, quando saiu do Egito, da sua caminhada pelo deserto. E no Salmo 78, o salmista, o escritor Asaf, que é o escritor de 12 salmos, dos 150 salmos, Asaf foi o escritor de 12 salmos. E esse 78 é um dos salmos de Asaf, é um dos salmos. Asaf foi aquele músico responsável pelo louvor na casa de Deus, pelo louvor na época do rei Davi. E Asaf é aquele mesmo Asaf que escreveu o Salmo 73, o primeiro dos seus salmos registrado na Bíblia. E no Salmo 73, nós vamos voltar já para o Salmo 78, mas eu queria fazer uma retrospectiva aqui, alguma coisa que Asaf também falou. No Salmo 73, ele questionou a prosperidade dos ímpios e a luta daqueles que serviam ao Senhor. Ele questionou, ele indagou, ele perguntou, assim como no Salmo 78. E chega a questionar, no Salmo 73, ele chegou a questionar se valeria a pena servir ao Senhor. Valeria a pena estar servindo ao Senhor? Porque ele via a aflição do povo de Israel, ele via as lutas com que passava o povo de Israel, e ele observava que os ímpios tinham a sua prosperidade. Mas depois de ele indagar, depois de ele reconhecer e questionar ao Senhor, ele cai em si, ele desaba, e ele entra no santuário de Deus, na casa de Deus, e reconhece a soberania de Deus. E ele consegue identificar, o Senhor consegue mostrar para ele, qual seria o fim dos ímpios. No Salmo 73, no verso 28, nos fala assim: qual é o fim dos ímpios? Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Ele reconhece qual era o melhor caminho. Quem provia as suas coisas no momentos de dificuldade. E esse mesmo Asaf, voltando, ele escreve o Salmo 78. Que nós temos como base nessa manhã. E ele começa dizendo no Salmo 78, sobre a responsabilidade dos pais, de ensinarem, de falar a grandeza de Deus para os seus filhos, e isso é muito importante. O povo de Israel tinha essa prática, prezava essa prática, e como eu disse, ele compôs esses salmos, esses 12 salmos, e nesse Salmo 78 ele
incentivou e ele relatou essa prática, porque aqui ele escrevia e ele participou, né, desde aquela saída do povo lá do Egito, e ele pôde estar colocando neste salmo como era passada as instruções dos pais para os filhos, de geração em geração, e era ensinado. E ele comenta isso no início desse salmo. Porque ele entendia e ele via, né, que passando dessa forma, os ensinamentos iam passando de geração, e aqueles que viriam vindo eram ensinados e teriam o temor do Senhor, viveriam debaixo do temor do Senhor, do ensinamento do Senhor. E assim ele começa a lembrar, desde a saída e toda a sua caminhada. E aí nós chegamos, irmãos, aonde nós temos nessa manhã o nosso tema, ou aquilo que eu identifiquei como uma das partes assim dos versículos mais importantes, vamos dizer assim, desse tema que nos foi sugerido. No Salmo 78, no verso 18, nos diz assim: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, verso 19, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? É uma pergunta, foi uma pergunta. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Esta era a indagação para aquele povo. No meio daquele povo, essa era a indagação que era feita entre eles. E vejam que foi uma pergunta, e quando eu li isso aqui, eu entendi que era uma pergunta que talvez nunca devesse ser feita por eles. Nunca poderia ser feito. Por quê? Porque Deus já havia feito maravilhas, Deus já havia feito milagres, Deus já havia mostrado para eles quem era o Deus que eles serviam. Eles tinham experiências com Deus. Que você possa meditar agora, você vai meditando naquilo que o Senhor está falando conosco. Eles tinham experiências com Deus. Mas, como tudo que foi escrito na Bíblia Sagrada, como tudo que está escrito aqui, irmãos, não é apenas para aquele povo, não foi apenas para aquele povo. Tudo que está escrito aqui foi para nós, foi para você, será para os seus filhos, para a sua geração vindoura. Tudo que está escrito aqui, o Senhor tem nos trazido nessa manhã, tem trazido até nós, para nós tirarmos para a nossa vida, para nós tirarmos para o nosso dia a dia. E duas palavras que me chamou a atenção nesse texto, dos 2 versículos que nós lemos, duas palavras que estão em evidência: deserto e mesa. Mesa. Eu queria me ater a essa mesa. Mesa, lugar de refeição. Mesa, lugar de nós nos alimentarmos. A mesa é o lugar em que nós procuramos nos assentar para fazermos as nossas refeições. O deserto, nós sabemos, nós já temos ouvido. Deserto, lugar árido, né? Lugar onde muitas vezes não achamos nada, nenhuma vegetação, lugar frio, à noite principalmente, baixíssimas temperaturas. Mas a mesa. E abrindo aqui um parênteses, quando eu me atentou por essa palavra mesa, por esse momento de refeição, nós identificamos, eu pude lembrar, voltando do meu, vamos dizer assim, da minha infância, em que nós nos sentávamos à mesa, e hoje talvez aqui muitos de vocês tenham tido essa experiência também, não só eu,
Talvez você que está em casa possa se lembrar do momento em que você sentava à mesa e naquele tempo era valorizado esse momento, era valorizado esse momento das refeições em família. E não importava qual era o alimento. Não importava qual era o alimento. Importava que você estava à mesa e que você ia se alimentar, e aquele alimento ia te suprir, e você ia saciar a sua fome com aquilo que você tinha. E eu me lembrei, do tempo que eu era criança, quando os meus pais me ensinavam, quando nós sentávamos à mesa, eu e meus 3 irmãos, éramos em 4 e somos ainda, e nós sentávamos à mesa e nos alimentávamos, e aquela refeição e aquele momento era sagrado. E hoje também, em alguns lares, temos essa prática, não estou dizendo que era só naquele tempo, não. Mas isso me fez lembrar, irmãos, da importância daquilo que nós temos, daquilo que o Senhor trazia, do alimento que o Senhor trazia, do alimento que o Senhor colocava nas nossas mesas, do ato de sentar à mesa, em que se dava graça ao alimento que tinha. E como era bom esse momento, que o Senhor trazia comunhão, que o Senhor trazia naquele momento, não importava o que você estava passando, ou talvez naquele momento de refeição você até, os pais conversavam com os filhos, alguma necessidade ou não, mas o importante era se alimentar com aquilo que estava na mesa, dar graças por aquilo que estava na mesa, dar graça por aquilo que o Senhor trazia. E aí foram vindos, no nosso caso, nós casamos, veio os nossos filhos, e a continuidade disso. E isso foi muito importante para mim, porque eu pude ver, e eu pude enxergar, quando eu li essa palavra, que não importa aquilo o deserto que nós estamos passando, mas o importa é o que está na mesa, o importa é o alimento, é aquilo que Deus tem provido para nós, é aquilo que Deus proveu lá no passado, quando eu sentava na mesa e me alimentava, e esse alimento era bom, e muitas vezes não era o que eu gostava não, confesso, muitas vezes não era o que eu gostava, muitas vezes, mas era o que tinha e era o que a gente se alimentava. E talvez aqui você está se identificando com essa situação, não sei. Não era o que eu gostava, mas era aquilo que meu pai colocava na mesa, era aquilo que Deus provinha. E eu pude trazer isso dentro daquilo que o povo estava pedindo. O povo de Israel, ele tinha os alimentos, Deus dava para eles. Vamos ver aqui no deserto, eles tinham abrigo. Não pensa que Deus os abandonou no deserto, não. Não pensa que Deus os deixou. Deus dava para eles abrigo, porque uma nuvem os acompanhava. Aqui no verso 14 desse salmo que nós lemos, Asaf, ele relata, como eu disse, as situações que eles passavam no deserto. E no Salmo 78, no verso 14, nos diz: Ele os guiou com uma nuvem de dia e com uma luz de fogo à noite. Ou seja, durante o dia, a nuvem fazia aquela sombra contra o calor, que era muito forte. E de noite eles tinham o fogo iluminando, para que eles caminhassem, para que eles se aquecessem. Deus não os abandonou, Deus proveu a mesa para eles, todos os dias da caminhada. Deus proveu a mesa para eles todos os dias da caminhada. Lá no Salmo 23, nos fala, lá no verso 4 do Salmo 23, mesmo
quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Essa era uma declaração de Davi, dizendo que Deus estava com aquele povo, mesmo pelo vale de sombra e de morte, mesmo no deserto. No deserto eles tinham água. Às vezes nós focamos, como eu falei, no deserto, porque o deserto é ruim, porque o deserto, mas Deus estava preparando algo para eles no deserto. Deus estava querendo ensinar algo para eles no deserto. Deus queria tratar com eles no deserto. Deus quer tratar conosco no deserto. Deus quer tratar com você no deserto. Ah, mas eu estou enfermo, mas eu estou com um problema insolúvel, o médico me desenganou. Deus quer tratar com você no deserto. Olhe para a mesa que Deus tem provido para você. Não olhe apenas para o deserto. No deserto eles tinham água. Verso 15 nos fala assim. Verso 15. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água, tanta água como a que fluía das profundezas. E da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Deus tem água para você no deserto. Deus tem água para nós no deserto, irmãos. Glória a Deus. Falar contra Deus naquele momento, depois dessas evidências que nós vemos, falar contra Deus foi colocar Deus à prova, né? Foi dizer, olha, ele fez a pergunta, mas ele já estava dando uma resposta dizendo, Deus não vai prover. Ah, não, nós saímos lá do Egito, lá nós tínhamos o alimento, muito embora talvez eles nem participassem de todos os alimentos que estavam na mesa dos egípcios, mas eles tinham um alimento lá, eles não morriam de fome. E eles já perguntaram, olha, será que Deus vai prover? Mas eles queriam dar a resposta, não, Deus não vai. Isso era duvidar do poder de Deus. Então a ideia nessa pergunta já era trazer a resposta. Não, Deus não pode, Deus não vai prover. Deus não tem condições de preparar. Deus não tem condições de preparar para nós alimento. Por isso que, quando eu me lembrei lá da nossa mesa, quando era infância, eu comecei a entender e a lembrar disso aqui também. Nós dávamos graças, nós agradecíamos, mesmo não sendo o que eu queria. Mas era o alimento que tinha. E aqui eles tinham o alimento, mas eles focavam no deserto. Eles diziam que o deserto não era o lugar onde Deus iria prover as necessidades deles, as mínimas que fossem. Por isso que eu digo, irmãos, nós aqui, ou cada um de nós, às vezes nós passamos por necessidades e oramos uns pelos outros, e a palavra nos diz que nós devemos fazer isso, a intercessão, a oração. Só que muitas vezes eu não sei. O pregador, muitas vezes o pastor, ou quem vem aqui, muitas vezes não sabe o que você está passando. Não sabe o que você passa naquele momento. Qual é a prova que pode definir o seu deserto? Qual é a prova, qual é a necessidade que pode definir o seu deserto? Ou que situação está te colocando nesse deserto? E às vezes nós perguntamos, né, e questionamos a Deus, Senhor, esse deserto, Senhor, essa situação, esse vale. Mas a pergunta não deve ser esta. Será que Deus pode me tirar dessa situação? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu confesso que em algumas situações, irmãos, das nossas vidas, da minha vida em particular,
às vezes nós pensamos, até não que nós acreditamos que Deus tenha nos esquecido, não, mas tamanha é a aflição, tamanha é o problema, a dificuldade, que às vezes você se cai, se perde nisso daí. E hoje, na situação que nós vivemos, né, de 2 anos para cá, muitas vezes tem nos levado a pensar dessa forma. Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu da humanidade, Deus se esqueceu de nós. Mas não, Deus não se esquece. O contexto do Salmo 78 foi para nos trazer algo diferente disso. Foi para nos trazer esperança, confiança. Deus é a nossa provisão, Deus é a nossa providência, sim. Deus pode preparar, sim, uma mesa no nosso deserto. Eu estava lendo também aqui no Salmo 84, irmãos, uma observação, uma ilustração que também me chamou muito a atenção. No Salmo 84, vejam só. Salmo 84 nos diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar, e as andorinhas ninho para si. Como nós cantamos, né, nessa manhã, eu já tinha aqui reservado essa passagem. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Verso 4: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. São peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresentem a Deus em Sião. O que esse salmo nos relata? Até aqui, verso 7. O que esse salmo nos relata? E o que me chamou a atenção? Esse salmo de Davi, ele relata o momento em que o povo de Israel ia adorar a Deus no templo. Era a caminhada deles, era a peregrinação deles. E durante aquele trajeto, eles iam salmodiando. E aqui o salmista relata a alegria, o favor, né? A solitude de estar indo adorar a Deus. E ele fala, como nós cantamos, né? Que o pardal encontrou casa e ninho para si. E o que me chamou a atenção foi essa expressão aqui do verso 6, que ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Durante esse trajeto até Sião, até o local de adoração, eles eram obrigatoriamente, eles tinham a necessidade de passar por um vale, por um local, devido à topografia do deserto, devido àquele momento, aquele percurso, eles tinham que passar por este vale. E o vale de Baca tem como significado, dentro da palavra, Baca significa choro, lágrima. Choro, lágrima. E eles não tinham como evitar de não passar por ali. Aquele local era um vale, aquele local significava isso, choro e lágrima. E muitas vezes eu pude ver aqui, que eles estavam alegres para adorar a Deus.
eles iam fazer algo que o Senhor iria se alegrar, que ia alegrar o coração de Deus, mas eles necessitavam passar pelo vale. Necessitavam passar pelo vale. Os irmãos estão entendendo? Às vezes é necessário passar pelo vale. Mas naquele vale, irmão, sabe o que eu pude ver, o que tinha ali naquele vale? Eles tinham ali uma planta, que eram as balsameiras, e essas plantas gotejavam bálsamo. Bálsamo. Por isso que tinha esse nome, Vale de Lágrimas. Porque a própria planta, naquele vale, naquela vegetação, conseguia gerar ali aquele bálsamo para as vidas deles. Era a provisão de Deus para a vida deles. Era o socorro naquele momento em que eles atravessavam por ali. Era um momento em que eles podiam enxergar a provisão de Deus naquele vale. Você pode ver a provisão de Deus no seu vale. Eu pude ver, irmãos. Eu pude ver a provisão de Deus na minha vida. Na hora que eu precisei, na hora que eu passei pelo vale. E sim, é o vale lá do Salmo 23. O vale de sombra e morte. Porque o Salmo 23, ele não nos fala só de pastos verdejantes, mesa. Não é isso que cita lá no Salmo 23? É um lindo salmo, irmãos. É um lindo salmo. O Salmo 23, ele é um lindo salmo. Mas eu li ele e vi que lá não está escrito só que é mesa verdejante, pasto verdejante, mesa posta na presença dos inimigos. Lá tem o vale de sombra e morte. Mas como no vale de Baca, como passou também aquele povo. E quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, como Deus, Ele é onipotente, Ele consegue nas mínimas coisas preparar para o seu povo o refrigério, preparar para o seu povo o alívio. E eles passavam por aquele vale com alegria. Na sua peregrinação, a peregrinação que eles tinham até chegar para adorar a Deus, era necessário passar ali. E nós, como nós já ouvimos em meses anteriores, nós somos peregrinos aqui. Por isso que eu falei, tudo que aqui está escrito é para nós. Não pensa que é só para aquele povo, não. Não fique pensando, puxa, era escrito para ele, foi escrito para eles e por eles. Deus trouxe a revelação para aquele povo, para aquele momento, mas tem chegado até nós. Que você entenda essa palavra nessa manhã, que eu possa realmente entender que passar pelo vale é ver a minha impossibilidade e a minha dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus, mas a providência de Deus está sobre a nossa vida. A providência de Deus está sobre a nossa vida. Se não temos águas tranquilas, como no Salmo 23, os pastos, se não são como nós queremos, como eu falei no início, se a mesa não é como nós queremos, mas é aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Que você realmente entenda isso nessa manhã. Eu quis trazer essa palavra baseada também nessa palavra, mesa. Que Deus tem sim para nós, mesa. Até tem aquele louvor, né? Conta as bênçãos. Eu não vou cantar aqui, senão vai todo mundo embora aí. Conta as bênçãos e conta as quantas são. Não se esqueçam, irmãos. Conta as bênçãos. Olhe, foque naquilo que você já tem, não naquilo que você ainda não recebeu, ou talvez esteja pedindo e ainda não alcançou. Nós passamos pelo vale de Baca para aprendizado, para trazer para nossas vidas o aprendizado que nós necessitamos. Porque senão, irmãos, Deus não nos levaria ao vale. Deus não nos levaria. Talvez você esteja sentindo esse deserto bem de perto na sua vida. Uma mesa
de cirurgia que está por vir, né? Num leito de hospital, ou mesmo em casa, numa situação com seu filho. E aqui, como eu falei, eu não tenho conhecimento daquilo que nós estamos passando, mas saiba que Deus tem preparado essa mesa para você. Deus tem preparado essa mesa para o povo dele, porque o nosso Deus, Ele continua sendo fiel conosco. Louvado seja Deus. E para encerrar, irmãos, vou encerrando já por aqui, mas eu quero, antes de encerrar, também levar essa palavra dentro do Novo Testamento, porque às vezes nós pensamos e lemos, né, o Velho Testamento e achamos, como eu falei, que o Velho Testamento era para aquele povo. Mas o nosso exemplo também, e deve ser, Jesus, o nosso exemplo maior, aquele a quem nós seguimos. Jesus, como nós sabemos, Ele também esteve no deserto. Ele enfrentou sol, frio, fome, sede, solidão. Passou por tudo isso que nós citamos aqui. Nossa, mas como? E nós sabemos que sim, Ele passou. Lá no livro de Mateus, que nós já também ouvimos durante esses dias, mas também me chamou a atenção no livro de Mateus, no capítulo 4, mas no final do capítulo, nós vemos sobre a tentação de Jesus. Mas o que me levou até lá, e é aquilo que nós estamos falando nessa manhã, sobre essa mesa. Não valorizar o deserto, mas valorizar a mesa. No verso 11 nos fala assim: depois de todo aquele momento de tentação, depois de todo aquele momento que nós vemos aqui que ele foi provado, né? Foi colocado à prova, foi colocado naquele debate com o diabo. No verso 11 nos diz: então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Anjos vieram e o serviram. Aqui nós vemos Deus provendo para o seu filho. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Deus provendo para o seu filho. Ele havia vencido, ele havia passado no deserto todas aquelas dificuldades. O diabo tentando a ele, mas por fim, a mesa estava preparada, a mesa estava posta. Lá no livro de João, no capítulo 21, nós ouvimos também essa semana, livro de João, essa palavra, esse versículo também me chamou a atenção, e eu quero ler para que nós possamos estar reforçando essa palavra. Livro de João, no capítulo 21, no verso 12, nós ouvimos, acho que até foi o nosso irmão Duda, né, que falou sobre essa ministração, sobre essa devocional durante essa semana, mas isso me chamou a atenção, que diz assim, verso 12: Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Venham comer. Depois de uma noite, de uma pesca, muitas vezes naquele momento infrutífera, uma pesca sem
progresso, Jesus falou: lança a rede do lado direito. E nós conhecemos a história, quando eles lançaram sobre a palavra que Jesus havia dito, sobre a providência que Jesus havia para eles, trazido para eles, a rede se encheu de peixes, de maneira tal que eles não conseguiam nem puxar. Mas Jesus já tinha preparado para eles na praia a mesa: venham comer, venham se alimentar. E nessa manhã Deus tem um alimento para mim e para a sua vida. Você que está em casa, você que está onde quer que essa palavra esteja te alcançando, Deus tem o alimento para você. O alimento está na mesa. O alimento está na mesa. Sacie-se agora. Venha se alimentar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Venha comer. Você pelejou a noite inteira e não pescou nada. Mas Senhor, eu pelejei e não veio nada. Mas sobre a palavra do Senhor, Ele está te chamando: venha comer. Você está no vale? Venha comer. Você está no deserto? Venha comer. Porque Deus tem para nós esse alimento. Deus tem para nós. E que você possa ficar nessa palavra, irmãos. Foi aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa manhã. E como eu disse, eu me alegrei porque eu imaginava que talvez nem tivesse mais essa oportunidade. Tamanha foi as dificuldades, que já fazem alguns tempos que eu não tenho tido, né? Devido a toda essa questão de pandemia e tudo mais. E algumas mudanças que eu tive na minha vida. Mas o Senhor, Ele me deu essa oportunidade e eu louvo a Deus por isso. Como eu louvo a Deus por isso? Porque é bom nós falarmos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como é bom, irmãos. Como é bom. Deus me tirou lá de um leito que o médico já tinha falado: olha, não tem mais jeito, viu? Esse aí você pode vestir que não dá mais. Esse não passa dessa noite. Isso foi falado para mim, para os meus pais, há 56 anos atrás. Hoje eu tenho 56. 56? 56. E depois, como os irmãos já sabem, mais recente, eu tive uma enfermidade que o médico de manhã eu estava bem, à noite fui cortado ao meio. E eu achei que não estaria mais aqui mesmo. Mas Deus tem mesa para nós. Deus tem mesa para nós, irmãos. Repita isso. Deus tem mesa para nós. Amém? Que você possa estar pensando nisso nessa manhã. Deus tem muito a fazer através da sua vida, através de você que está em casa. Não pense que esse deserto vai te deixar derrubado, não. Olhe para a mesa que Deus preparou para você agora. Curva a sua cabeça. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar agradecendo a Deus. Eu quero agradecer a Deus por aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo, pelas bênçãos que Deus tem derramado. E se você não tem contado ainda essa bênção, irmãos, conta, fala daquilo que Deus tem feito. Deus, Pai querido, nós estamos ainda na Tua presença, Senhor. Ó Deus amado, nós estamos, Senhor, nessa caminhada, nessa peregrinação, ó Pai. Ó Deus, e como, Senhor, muitas vezes tem sido, Senhor, dificultoso para nós estarmos, Senhor, de pé, muitas vezes caminhando e continuar caminhando, Senhor. E muitas vezes olhamos sim para esse deserto. Mas hoje a Tua palavra, Senhor, tem nos trazido a necessidade de nós estarmos olhando para a mesa. Deus tem mesa de alimento para nós. Deus tem provido e nós cremos nesta palavra, Senhor.
Ó Pai querido, que o meu irmão, que a minha irmã que aqui está agora, Senhor, que eu, Senhor, que nós, Senhor, possamos estar olhando para aquilo que Tu já tens feito nas nossas vidas, e grandes são as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, Pai querido, faz-nos, Senhor, entender e enxergar aquilo que Tu já tens, Senhor, derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, sobre a nossa família. E eu louvo a Ti por isso, Senhor, porque tens sustentado aqui, Senhor, a cada um, a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Ah, sim, muitos têm estado enfermos, muitos têm se cansado, mas Tu és aquele que renova a força agora, Tu és aquele que traz renovo para o coração abatido. Em nome de Jesus agora, alcança, Senhor, vidas que estão precisando de um renovo, precisando de uma cura, de uma libertação, de uma bênção, Senhor, da Tua parte. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa ter tido efeito nos corações que a ouvem, que a ouviram e que ainda ouvirão, aonde quer que ela chegue agora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém, Jesus, amém.